Vamos ouvir, então, o senhor Sérgio Bernardo, ele que é coordenador-geral do Sintraceb, que trará uma explanação sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público municipal durante o isolamento social em tempos de pandemia. Obrigado, senhor presidente. O Sintraceb agradece de antemão a oportunidade de uso dessa tribuna para que possamos fazer alguns esclarecimentos e reivindicação. A todos que nos acompanham pela TVL, boa tarde. Nós queremos iniciar, senhor vereador presidente, dizer que o Sintraceb não está em disputa com o prefeito, nem com o vereador, nem com qualquer liderança de qualquer tipo de entidade do município de Blumenau ou do país. O sindicato tem um papel fundamental, que é defender o direito da classe trabalhadora. E isso não pode ser visto como uma afronta, e sim com respeito. O Sintraceb tem cobrado, através de ofícios, ligações telefônicas, WhatsApp, via redes sociais, a garantia da proteção de cada trabalhadora e cada trabalhador do serviço público. Inclusive, assinamos uma campanha da Internacional do Serviço Público, a ISP. Trabalhadoras e trabalhadores protegidos salvam vidas. Não fomos ouvidos quando fizemos questionamentos com relação à sobrecarga de trabalho para as trabalhadoras e trabalhadores da educação, onde tivemos que recorrer ao Ministério Público, pois os trabalhadores e trabalhadoras da educação foram surpreendidos quando finalizava os primeiros 15 dias de isolamento social, de que eles estavam, aí sim foram informados que estavam em férias coletivas, e o lançamento da plataforma de educação à distância, não presencial, lançado pelo prefeito e pela secretária, e foram surpreendidos porque não tinham treinamento para tal, e passaram um final de semana trabalhando para minimamente entender essa plataforma, que o prefeito teve a ousadia de fazer um vídeo, dizer que estava seguindo, inclusive, a orientação do Conselho Nacional, Estadual e Municipal, quando o Conselho Municipal não havia discutido ainda o assunto. O sindicato, nessas cobranças que tem feito, não quer, em hipótese alguma, interferir na gestão, tanto da proteção, do contingenciamento da Covid, na garantia da população ou dos trabalhadores. Pelo contrário, o sindicato quer garantir o direito desses trabalhadores e a proteção dessas trabalhadoras e de toda a classe trabalhadora desse município, do Estado e do Brasil. A garantia da manutenção... Só para lembrar, nós não queremos derrubar plataforma nenhuma. Estamos, sim, o tempo todo buscando dialogar com o governo para participar, inclusive, do plano de contingenciamento. A garantia da manutenção dos contratos ACTs, nesse momento tão importante para 1.300 famílias, porque estamos falando de postos de trabalho, como para a educação também é importante, porque nós estamos se referindo a 1/3 da educação. 1/3 da educação, que não poderia ser ignorado, e parabenizar aqui que nós encaminhamos um documento para esta casa, e parabenizar a iniciativa do vereador Adriano e do vereador professor Gilson, pela manifestação de registro dispositivo, a provocar, então, um dispositivo legal para que tenhamos a garantia, não só dessas 1.300 famílias, mas a garantia da educação, porque é 1/3 da educação. E se está com 1/3 na condição de ACT, é porque esse governo, o executivo, não fez a tarefa de casa, que foi efetivar. Porque esse governo não começou ontem, ele começou lá em 2013. E não dá para dizer que agora foi surpreendido que tem 1.300 vagas existentes no município, né? E que não estão efetivados 1.300 professores e professoras. Estamos aqui hoje para reivindicar de vossas senhorias a garantia que não se passe mais nada referente à retirada de direitos ou que afete diretamente os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Nesta Casa Legislativa, sem dialogar
com o Sintraceb, porque não queremos acreditar que vocês tenham o pensamento que a equipe da Presidência da República teve ao dizer que vamos aproveitar a Covid para passar boi e boiada para fazer o que querem, né? E nós estamos falando dos direitos dos trabalhadores. Então, o sindicato está reivindicando isso. Reivindicar a garantia do compromisso assumido... Peço mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto para concluir o seu... Reivindicar a garantia do compromisso assumido nesta Casa com o sindicato, que não passaria a alteração das regras previdenciárias sem debater com todos os órgãos e entidades afetas a essa alteração. SBLU, Sintraceb, Prefeitura, Sinceps e FURB. E, obviamente, juntamente com a Câmara de Vereadores. Solicitamos ainda o empenho desta Casa na proteção e na cobrança da transparência do Executivo nas informações relacionadas à pandemia. Os trabalhadores e trabalhadoras têm o direito de saber quem são os profissionais de saúde que foram afetados com o diagnóstico da Covid, pois hoje tem um temor dentro dos espaços de trabalho, porque não se sabe se fulano de tal foi positivado ou não, e não sabendo quais são as garantias. O sindicato tem cobrado isso no país inteiro. As prefeituras têm divulgado. Por que Blumenau não divulga? E nós fizemos esse pedido, inclusive cobrando CAT. Nós estamos com o expediente cobrando CAT já há um bom tempo e o governo não se manifesta sobre a comunicação de acidente de trabalho a esses trabalhadores que tiveram diagnóstico positivado. Nós precisamos da ajuda de vocês para a garantia da CAT desses trabalhadores e trabalhadoras. Protocolo único com treinamento. Nós questionamos os trabalhadores que trabalham na limpeza se tiveram treinamento para a desinfecção do local. Pasmem, a resposta é que eles não foram treinados. Precisa do treinamento, não basta ter um papel dizendo que foi encaminhado para fazer treinamento, mas não teve 60 dias de isolamento e nós não tivemos treinamento com o pessoal da desinfecção sobre a garantia o treinamento, né, para fazer essa desinfecção. Eu quero convidar, para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, façam uma visita na central funerária, façam como o sindicato, vão lá no cemitério. O que está acontecendo na central funerária é um crime deliberado. Estou aqui denunciando que na central funerária hoje acontece um crime deliberado com aqueles profissionais. As pessoas saem do hospital com suspeita de Covid, passam na central funerária para encaminhar a papelada e vejam lá qual é o espaço que se tem para atender uma família que vai fazer o encaminhamento dos seus entes. Pasme, quando o sindicato fez a primeira vez a denúncia, fizeram uma caça às bruxas na equipe de trabalho para saber quem denunciou o sindicato, mas não fizeram o trabalho de proteção desses profissionais lá dentro. Aí querem caçar o trabalhador que fez a denúncia que está sob pressão, trabalhando num espaço de risco. Façam visita no cemitério, como esses profissionais estão trabalhando no cemitério. Façam visita nas CEMUDES, saibam em que condições os trabalhadores, educadores sociais estão com as crianças abrigadas em suas casas, com um gasto maior, com pagamento de hora extra de 4 horas, sendo que eles estão trabalhando em tempo integral. E o município responde ao Conselho Municipal de Assistência dizendo que eles foram voluntários. Eles não foram voluntários. É uma condição de solidariedade à situação, mas alguém tem que pagar essa fatura. Convidamos vocês a fazer visitas no SF, onde as vacinadoras e os vacinadores estão sobrecarregados, com uma agenda de 15 minutos para fazer desinfecção do local de trabalho, colocar em dia a caderneta, sabe, professor? Obrigado. Para colocar em dia a caderneta de vacinação daquela criança, 15 minutos não dá tempo para ela vacinar da influenza daquela criança, fazer a higienização da sala, colocar em dia todas as vacinas que as crianças não tiveram a vacina, até porque em alguns momentos no SF não tinha essa vacina. E mais, o sindicato pediu uma reunião... Sérgio, só mais
na verdade, você já tinha extrapolado os 2 minutos, além do minuto que eu tinha concedido, então só mais 1 minuto para concluir. O sindicato solicitou uma reunião com o secretário de Saúde e o mesmo ainda não atendeu há mais de 15 dias e nós queríamos dialogar sobre isso, porque nós estamos falando de proteção, inclusive a população está sendo atendida nos ESFs. Façam visita na central de ambulância para ver o que está acontecendo na central de ambulância. Quando o sindicato fez a chamada de atenção, fizeram caça às bruxas quem denunciou o sindicato. Quando o sindicato fez denúncia na guarda de trânsito que faltava um equipamento, fizeram caça às bruxas dentro do CETERB e assim por diante. Então, nós pedimos que tenham respeito pela entidade que representa legalmente a classe trabalhadora. Nós não queremos disputar com ninguém, queremos trabalhar na garantia da defesa da vida e do direito. E, para finalizar, vereador Adriano, você fez a leitura da Bíblia, eu quero fazer um plágio aqui daquilo que você leu. Esse é tempo de defender vida e garantir direitos, falando em tempos. Muito obrigado e desculpa ter extrapolado o tempo. Ok. O senhor Sérgio Bernardi, ele que representa o Sintraceb, trouxe aqui alguns esclarecimentos, reivindicações a respeito da questão dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Blumenau. Nós vamos ouvir agora a senhora Cristiane Marcignac, ela que representa o Núcleo de Educação Infantil da AMP de Blumenau, e vai falar sobre a situação das escolas de educação infantil no nosso município durante o período de pandemia. A senhora Cristiane tem o tempo também de até 5 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Marcelo Lanzarin, também o vereador Almir Vieira, e os demais presentes. Gostaria de agradecer ao vereador professor Gilson pela oportunidade de fala, onde poderei transmitir aos senhores qual o atual cenário das escolas particulares de Blumenau. Hoje represento a angústia e a preocupação de mais de 50 escolas particulares da educação infantil de Blumenau. E gostaria de iniciar minha fala dizendo que o que piorou a situação das escolas foi o decreto do governador da suspensão das aulas por tempo indeterminado, logo na véspera do pagamento das mensalidades do mês de maio. Essa foi a fala que nos levou a enfrentar cruelmente o fenômeno do cancelamento das matrículas. Precisamos de ajuda para manter a empresa aberta com a escola fechada. Somos 65 escolas privadas de educação infantil em Blumenau. Certamente, não seremos mais esse número ao final desta pandemia, se juntos não encontrarmos soluções. Muito se fala da escola como ambiente de contaminação, mas precisamos olhar para a escola como um espaço de saúde física e principalmente de saúde emocional. Sabemos que temos um papel fundamental na formação das crianças, principalmente porque podemos ensinar e reforçar hábitos de higiene e saúde. Muito nos preocupa o aumento dos casos de violência doméstica, depressão, ansiedade e outras doenças do trato emocional. Conforme dados da Polícia Militar, os casos de violência doméstica cresceram 39% em comparação ao mesmo período do ano passado. Com a proibição de atender nossas crianças, parece que estamos sendo coniventes com essa situação. A educação começa a acontecer quando inicia o engajamento da criança. E a forma de despertar o engajamento de uma criança de forma remota é bem diferente e difícil, pois as crianças aprendem a partir de experiências concretas e pela interação com seus pares. É importante destacar que a aprendizagem acontece a partir dos vínculos que a criança cria com os educadores, ambiente, recursos, crianças e todos os profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Senhores vereadores, em qualquer país desenvolvido, a educação é pilar aliado ao da saúde. Não podemos deixar de lado esse pleito. As crianças precisam de segurança, de manutenção de vínculos. Portanto,
O melhor para elas é retornarem às suas escolas de origem, quando tudo passar. Mais de 100 escolas já fecharam pelo Estado. Aqui em Blumenau, temos o relato de que no mínimo 25% das escolas terão que fechar se não voltarem ao funcionamento nos próximos dias, pois os números de cancelamentos de matrículas na educação infantil não param de crescer e já somam mais de 1.100. Este número nos deixa extremamente preocupados, pois essas crianças provavelmente migrarão em massa para a escola pública. E nos perguntamos, como a Secretaria Municipal de Educação vai absorver tamanha demanda de procura? Enquanto somos obrigados a deixar a escola fechada, os pais são obrigados a alimentar a informalidade nos espaços informais, que hoje atendem 30 a 40 crianças, dentro de uma casa que certamente não obedece aos protocolos de saúde, higiene e segurança. Estamos preocupados com nossas crianças que estão nas ruas, nos vizinhos, nos avós, que, aliás, são considerados grupos de risco. Já foram mais de 200 demissões de profissionais da educação até o momento. Para nós, é muito doloroso ter que desligar das escolas os profissionais que tanto contribuem para a formação das crianças e para o crescimento da escola. O sentimento é de que estamos mandando embora alguém da família. Nós entendemos as medidas de quarentena para impedir o aumento no contágio pelo coronavírus e concordamos que a suspensão das aulas tem grande importância neste contexto. Mas precisamos pensar juntos o que o poder público e a sociedade podem fazer para que as escolas se mantenham vivas. Infelizmente, não podemos aceitar o discurso vazio de que a chegada do inverno dificulta qualquer debate sobre o retorno. Nossa proposta é que iniciemos uma conversa para um possível retorno gradual e opcional por parte das famílias, atendendo um número menor de crianças, onde famílias que não se sentirem confortáveis em enviar a criança para a escola ou cujas crianças sejam do grupo de risco, possam optar em continuar recebendo as atividades online. Queremos participar da elaboração de protocolos de procedimentos de retomada das atividades escolares e, com certeza, seguiremos à risca. Inclusive, já temos um modelo pronto. Queremos uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos competentes a respeito dos espaços informais. Necessitamos que o governo encontre formas de incentivo de políticas de crédito adequadas às escolas de pequeno e médio porte. Precisamos de uma redução da carga tributária e aumento de prazos para a quitação dos tributos. Necessitamos também que a MP 936 seja prorrogada. Por fim, contamos com o apoio dos senhores para que possamos valorizar nossas crianças, suas famílias e nossos colaboradores, e para que juntos possamos traçar os melhores caminhos. Muito obrigada. Ok, senhora Cristiane, também o vereador Caminha disponibilizou o seu tempo, se quiser fazer mais alguma fala no seu momento da tribuna, se não, fique à vontade. Ok, então vamos ouvir agora o professor Marcos da Silva, ele que é integrante do Núcleo de Educação Básica Privada da CIB, também se pronunciará sobre o cenário atual das escolas no município de Blumenau. Por favor, professor Marcos, fique à vontade também pelo tempo de até 5 minutos, também contando então com o tempo do vereador Caminha e que da presidência também, se for necessário. Nossos cumprimentos ao vereador Marcelo Lanzarin, presidente da Casa, aos demais vereadores, também ao professor Gilson, vereador, que também possibilitou da abertura desse espaço aqui hoje. A gente agradece e também reforça, nós do Núcleo de Educação Básica, que envolve a educação do ensino fundamental e médio, e também cursos técnicos da rede privada, somamos também junto com o grupo das escolas da AMP, da educação infantil. Muitas questões colocadas aqui pela professora Cristiane também se somam às escolas de ensino fundamental e médio.
o espaço de convivência, de preocupação. Tudo isso acontece em qualquer etapa da vida escolar. Por isso que reforçamos também e apoiamos também tudo aquilo que foi colocado aqui pela professora Cristiane, que nos antecedeu. A indefinição do governo de olhar para esse setor, que faz um trabalho exemplar de excelência na educação, com cerca de 18% das matrículas em Santa Catarina, e que é mais ou menos o número de matrículas que tem aqui em Blumenau, na rede privada. Essas escolas que fazem o papel do Estado, é importante dizer isso. As escolas no Brasil fazem o papel do Estado, as escolas privadas. São milhares de escolas privadas em todo o território nacional, seja da educação infantil, educação fundamental, média e superior. Todas fazem um ensino de referência, mas, ao mesmo tempo, o governo não percebe que a sua funcionalidade é de uma empresa, com todos os encargos, com centenas de empregos, professores e demais profissionais, que precisam também ter os seus ganhos, os seus rendimentos. E que em Blumenau foi um dos setores que nos últimos 5, 6 anos que esteve entre os que mais geraram empregos. Não só de professor, porque a escola privada ela gera vários outros empregos de vários profissionais também. Por outro lado, além das escolas, são milhares de alunos e famílias sem a perspectiva de uma discussão efetiva sobre o retorno das aulas presenciais. Estamos completando, senhores vereadores e comunidade, nesse final de semana, 75 dias sem aula. Escolas fechadas, de aulas presenciais. Na Europa, a média oscilou entre 48 e 58 dias, ou seja, uma média de 54 dias. O pior disso tudo é que nós não temos perspectivas. Os super otimistas estão falando em 30 dias, os moderados em 60 e os que são mais controlados estão falando em 90 dias. O que há de diferente no controle governamental entre os países da Europa, especialmente o sul do Brasil, que tem uma economia bastante razoável e controlada? E o que percebemos é que não há uma preocupação, uma discussão sanitária para voltar às atividades nas escolas. Ou seja, estamos sem esta referência. As escolas privadas estão se preparando, sim, com um plano sanitário, treinando seus profissionais para um possível retorno, que esperamos seja o mais breve, pois temos a preocupação com esse retorno, não só com a questão da receptividade, mas da segurança que nós precisamos passar para essas crianças, jovens e para a própria família. Além disso, preocupado sempre com a referência de uma qualidade educacional. Diante dessas impossibilidades presenciais, todas as escolas estão trabalhando de forma muito efetiva com a educação chamada ensino não presencial, ensino remoto. Para não confundir a todos que aqui estão e em casa, que há uma diferença entre a educação à distância e o ensino remoto. Ensino à distância não existe para a educação infantil, fundamental e médio. Existe para o ensino superior. O que há hoje é uma lei de excepcionalidade que permite a não presença e as atividades continuando mesmo estando em seus lares. Mas também não é educação domiciliar. Mas sabemos que o Brasil não temos a cultura de uma educação remota. Por isso temos muitas dificuldades, tanto escola pública quanto escola privada. Como falei, nem a própria legislação previa isso. Estamos observando que os governos, nesse momento, estão às vezes um pouco preocupados com a economia em si, mas esquecem que, sem educação, não há economia no futuro que se sustente. Mas a educação privada, em torno de si, há grandes fatores também de economia, como transporte coletivo, vans, restaurantes, livrarias e tantos outros comércios que dependem das escolas. Sabemos que precisamos ter segurança sanitária e confiança das famílias
para retornar às aulas presenciais. Por isso, queremos juntos discutir as melhores possibilidades e alternativas, mas o governo precisa abrir oportunidades para esse diálogo, o que está sendo um pouco difícil em Santa Catarina. Os senhores devem estar acompanhando isso também. Da mesma forma que entendemos da gravidade que essa pandemia nos gerou, assim mesmo, para nós, para as escolas e para toda a população. Outro sim, enquanto perdurar as aulas não presenciais, enquanto perdurar as aulas não presenciais, ensino com as aulas remotas, nós conclamamos todas as famílias para continuar sendo parceira das escolas, pois as famílias precisam estar conectadas com as escolas e aliadas ao trabalho dos professores. Isso vale para a escola pública e escola privada. Estamos todos aprendendo com essa situação. Talvez o bom dessa pandemia, entre tantas outras coisas, podemos fazer melhor, podemos ser diferente, mas a cooperação está sendo a grande receita. É um processo que requer resiliência, empatia e tolerância, pois família e escola precisam estar caminhando lado a lado, sempre, seja nas aulas presenciais, ou seja nesses momentos que nós estamos vivenciando. Estamos aqui também por termos a impressão que nesse momento que precisamos de união, entendimento, compreensão, as escolas privadas são cobradas por parte da mídia como os vilões, que não dão descontos, com todas as escolas estivessem se aproveitando para ficar em situação mais rica, de maior lucratividade, o que, na verdade, isso não acontece e não é verdade. Para encerrar, é importante dizer uma evidência que, segundo o PISA é um órgão, a entidade mundial que faz a avaliação da educação. Se pegássemos só os dados da educação privada, o Brasil estaria entre os 10 primeiros países do mundo. Esses dados estão lá no PISA para serem observados. Isso quer dizer o seguinte: a educação privada no Brasil, ela é feita com muita qualidade e tem grande relevância na contribuição da nação. Respeitamos a todos e temos clareza da importância da escola pública, mas as escolas privadas geram muitos empregos, não só de professores, mas de tantos outros profissionais, como disse há pouco. Queremos agradecer e dizer muito obrigado pelas oportunidades. Estamos abertos ao diálogo para contribuir por uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado a todos os vereadores pela oportunidade. Estamos à disposição para o debate.